Olá, começa agora o Questão de Ordem e o tema de hoje é o meio ambiente e a pandemia. Será que a relação do homem com a natureza mudou neste 1 ano e 3 meses? Como está o desmatamento no Brasil? E aqui em Campinas, quais são as ações para recuperação de praças, implantação de ciclovias, construções de parques? Você que está nos acompanhando, conhece o programa Reconecta? Bom, são muitos assuntos que eu irei abordar com o vereador Luiz Rossini, presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara, vereador Paulo Gaspar, membro desta mesma comissão, e o secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Rogério Menezes. O debate vai acontecer, farei as interrupções quando necessário. Vereador Luiz Rossini, lembro que em abril de 2020, um mês após a Organização Mundial da Saúde decretar a pandemia e o home office instalado em todo o mundo, a gente viu cenas em que os animais tomaram conta dos centros urbanos. Eu selecionei aqui algumas imagens. 122 bodes em uma avenida de País de Gales, um coiote deitado em um centro urbano de São Francisco, nos Estados Unidos, cervos em Londres, urso na Espanha, água-viva em Veneza. Aqui no Brasil também circularam muitas imagens. Isso fez repensar a nossa forma de lidar com a natureza, com os animais, ou não adiantou muito essas cenas que nós vimos? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Bem, primeiro é uma alegria participar mais uma vez aqui do programa, cumprimentar o vereador Paulo Gaspar, companheiro aqui da Câmara, o secretário Rogério Menezes, que vai conosco debater esse assunto que é palpitante. Mas, Gabriel, você está falando uma coisa que como analisar a relação do homem com a natureza diante desse fenômeno da pandemia. Na verdade, a pandemia do coronavírus, a gente pode falar também que é um fenômeno da natureza. O vírus é algo que surgiu da natureza. De alguma maneira, um dia a ciência vai explicar, mas por algum desequilíbrio, por algum desajuste, mas da relação do homem com a natureza. E você falou que a gente percebeu a presença de alguns animais em ambientes urbanos, nesse período. Um fato interessante que pode ser observado, primeiro, por conta da pandemia, as medidas de restrição, de lockdown, houve uma redução do ritmo da produção industrial, inclusive. Sim. A atividade econômica retraiu. Diminuiu a poluição, isso foi um fato sensível em algumas regiões do mundo, E com a diminuição da produção da poluição, a gente pôde perceber também a volta não só desses animais nesses ambientes urbanos, mas como, por exemplo, peixes, aves e alguns elementos da fauna voltando ao seu habitat natural. Okay. E até a recuperação da própria vegetação. Então, o que mostra o seguinte, que o mundo precisa colocar um pouco o freio, um pé no freio, no ritmo do desenvolvimento. Porque nós atingimos um momento em que nós ultrapassamos a capacidade de suporte do planeta, com a exaustão de muitos recursos naturais, tirar da natureza mais do que a gente precisa para as nossas necessidades, e tudo aquilo a gente retira da natureza, a gente acaba devolvendo em forma de resíduo. Então, eu acho assim, uma das coisas que a gente pode observar é isso, que há um alerta, talvez, e uma demonstração. Se nós diminuirmos o ritmo da produção, consumo, produção de resíduo, a natureza vai voltar a recuperar a sua qualidade e oferecer melhor condição de vida para o homem. É um aspecto que me chamou a atenção nessa sua provocação. Vereador Paulo Gaspar, principalmente em abril do ano passado, nós vimos que a água ganhou vida com animais aparecendo, como, por exemplo, peixes num trecho do rio Pinheiros. Canais mais limpos, deu para escutar melhor a vida animal, ar mais limpo em muitas regiões, mas tudo isso por um triste motivo, a disseminação do vírus.
Alguma lição foi ou tinha que ter sido tirada do que vimos em abril do ano passado? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel. Muito bom estar aqui com vocês novamente, Rossini, secretário Rogério, todos que nos assistem. Eu estou aqui numa condição de aprendiz, né? Inclusive diante do professor aqui do lado, com tanta experiência. Eu, apesar de ser arquiteto, meu foco é mais urbanidade, né? Apesar de que a gente é simpatizante da causa do meio ambiente, com certeza, todos nós, cidadãos em comum. Essa pergunta até que você fez para o Rossini me pegou um pouco desprevenido, porque eu falei, poxa, mas tudo isso, será que está relacionado realmente com a pandemia? Acredito que sim, talvez, não sei qual grau que seria, né? E em relação ao que o Rossini colocou, eu concordo, mas eu acho que a capacidade que nós temos, enquanto civilização, de recuperar o meio ambiente, como foi colocado, é muito alta. E só não acontece isso ainda, como a despoluição dos rios, recuperação de matas e tudo mais, é porque a nossa política não funciona, né? Então, a gente vê todo esse jogo de interesses, isso em qualquer lugar do mundo, não é Brasil. Claro que nos países mais desenvolvidos, as políticas urbanas funcionam melhor, as políticas governamentais, e aí existe muito mais simbiose, muito mais entendimento entre a questão do meio ambiente e o progresso e o desenvolvimento. Nos países desenvolvidos como o Brasil, ainda tem essa questão ambiental que fica em segundo plano. E aí nós temos todas essas polêmicas que estão acontecendo aí de desmatamento, todas as questões ambientais trágicas, porque nós ainda estamos amadurecendo a questão da democracia no Brasil. Então, quanto mais a gente avançar nas políticas públicas e o próprio cidadão criar essa consciência dentro dele de preservar o meio ambiente, e isso está totalmente vinculado com o respeito aos cidadãos dentro da questão da cidade também, da urbanidade, porque tudo que fazemos aqui reflete lá e vice-versa. Então essa mistura dos animais saindo do habitat deles para invadir as cidades e vice-versa é o reflexo dessa confusão toda, que eu acho que tudo começa aqui dentro da Câmara Municipal. E eu acho que a gente pode contribuir muito, e é um processo da nossa própria civilização para ir galgando esse desenvolvimento e alcançar esse equilíbrio do meio ambiente com as cidades. Rogério Menezes, secretário municipal do Verde, como é que o senhor acompanhou o silêncio provocado pelos homens, os animais ocupando os centros urbanos, qualidade do ar melhorando em muitos países, e hoje, pouco mais de um ano, qual que é o cenário que o senhor vê? Regredimos, progredimos? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Obrigado a todas e a todos, mas queria cumprimentar através de você toda a equipe da TV Câmara por esse brilhante programa, e os nossos vereadores, nosso vereador Gaspar, o nosso vereador Rossini. Não preciso nem fazer nenhum comentário, são excelentes vereadores de atuação, de Gaspar aí chegando à Câmara com uma atuação muito presente, acho que já esteve 2 vezes na Secretaria do Verde, do Rossini, mas desejo aí um ótimo trabalho a ele. E o Rossini, eu sempre destaco quando tenho oportunidade, foi o vereador que colocou lá na lei orgânica do município a emenda que cobrava naquela época, e deu possibilidade até do Ministério Público fazê-lo, né? E que acabou levando a esse 100% de capacidade instalada para tratar esgoto, algumas décadas depois. Se não tivesse apertado lá atrás e chamado a atenção da sociedade para isso não teria ocorrido, né? Esse cenário da pandemia, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que a pandemia tem relação direta com a degradação ambiental. Recentemente teve um comitê de alto nível da ONU que foi até a China e estudou as possibilidades de origem do vírus. Pessoal de alto nível, doutores lá, de várias universidades que foram solicitados a presença na China pela Organização Mundial de Saúde. E chegaram à conclusão que a tese realmente que se sustenta é que existem hoje uma grande quantidade de tipos de coronavírus circulando em morcegos. Então, já foram identificados 199, 198 mais o coronavírus, o Covid-19, circulando em morcegos, em populações de morcegos. Esses morcegos morderam animais
silvestres lá da região, e esses animais, é uma cultura deles, tanto na Ásia como na África, eles são comercializados in natura, ao ar livre, no chão, assim, estendidos em lonas, e comercializado como fonte de proteína. As pessoas consomem a carne desses animais e eles estavam infectados com o Covid-19. Não é para ninguém ficar em pânico, mas é para a gente se conscientizar que só em morcegos existem 199 espécies diferentes de Covid-19. A vacina para o Covid-19 pode ter algum ajuste aos demais tipos de Covid, mas não necessariamente. As diferentes espécies podem exigir uma atualização da vacina para que a gente possa evitar outras proliferações de vírus, outras pandemias como essa que a gente vem vivendo. Então, é o momento da gente entender que a degradação do meio ambiente fez com que ampliasse o contato de animais silvestres nas nossas cidades. Nós estamos com animais silvestres cada vez mais presentes nas nossas cidades. Isso não é um fenômeno, você citou aí vários casos em função da pandemia, né, da nossa diminuição de ritmo nas nossas cidades, mas todos os estudos têm mostrado um aumento da biodiversidade, da variação de espécies animais nas cidades, principalmente nas grandes cidades do mundo. Porque as áreas naturais desses animais estão sendo degradadas. E com isso, como a vegetação nas cidades tem sido recentemente protegida nas últimas décadas, você aumenta as áreas verdes em áreas urbanas e atrai os animais de áreas onde eles deveriam ser o habitat natural deles, no entorno, nas áreas rurais. Então, esse é um fenômeno geral, está bem estudado em São Paulo. A biodiversidade nos centros e nas áreas verdes de São Paulo é maior, vereador Rossini, que na Serra da Cantareira, no entorno da cidade, já em zona rural. Então, isso nos preocupa, porque a gente gosta dos animais, mas o convívio com eles mais presentes, próximos às casas, próximos às pessoas, aumenta o nosso risco. Por isso que nós precisamos cada vez mais investir na recuperação dos corredores ecológicos das margens de córregos e rios, para que os animais possam circular entre fragmentos, sair de um pedaço de vegetação isolada e ir para outro, e entre em contato o menos possível com a população. Não faz sentido aí outro dia a gente viu um caso aqui de uma capivara, Gabriel, nadando numa piscina. Então, capivara nadando em piscina não é bom. Tem um carrapato que pode estar trazendo para casa, não é bom. É um animal que pode, inclusive, se desentender aí de forma agressiva com animais domésticos, como cães. Então, a gente está nesse momento, a gente precisa entender isso para a gente agir para recuperar o meio urbano e preparar para esse cenário de cada vez mais a presença de animais silvestres dentro das nossas cidades. Essa é uma reflexão, então, para quem está nos acompanhando, entender que o desmatamento ele tem uma relação com a pandemia e se isso continuar num ritmo acelerado, a gente pode ter uma pandemia, a gente teve há 100 anos, né, da gripe espanhola para esse coronavírus, e essa diferença pode diminuir. Pode ser que daqui 50, 60 anos a gente tenha uma outra pandemia, porque cada vez mais essa relação com os animais e com o vírus está se estreitando, o ambiente está ficando cada vez menor para esses animais e o contato está ficando cada vez maior. Sim. O vereador Rossini participou com a gente do lançamento aí do plano de trabalho do Reconecta, e esse trabalho maravilhoso de recuperar aí todas as áreas que estão degradadas, são 70% dos corredores ecológicos, 32% preservado, e o restante degradado nas 20 cidades da região metropolitana de Campinas. Pois é. Então, retomando esse assunto do Reconecta, que você até colocou na sua fala inicial, é uma ação importante, necessária, e ela não pode se restringir apenas ao município de Campinas, que já tem um plano do verde e que já tem a previsão de recuperação de 49, se eu não me engano, parques lineares, que é não só recuperar aquilo que já foi degradado, preservar aquilo que ainda está preservado, mas também
induzir os municípios do entorno de Campinas, da região metropolitana, para fazerem o mesmo. Eu acho que Campinas saiu na frente, hoje é uma referência e tem procurado estimular também com esse programa que as outras prefeituras também adotem práticas, desenvolvam legislação de proteção e de preservação do verde, de recuperação das áreas verdes. E o programa Reconecta, que foi assim capitaneado por Campinas, que foi desenvolvido pelo ICLEI, que é um instituto que apoia os governos locais para a sustentabilidade, com recursos do governo da Alemanha, né? A base do programa, que eu achei fantástico, eu nem comentei aquele dia, foi que foram treinados, capacitados técnicos de todas as prefeituras para compreender a necessidade e a importância de você recuperar essas áreas verdes, de rever as políticas de arborização urbana nos municípios, né? Fazer uma política que permita você fazer plantio de árvore cuja espécie seja adequada para o meio urbano. Nós vivemos conflitos hoje. Você tem uma árvore na frente da tua casa, mas que ela não é adequada para aquele local. Ou por causa da raiz, que destrói muro, parede, racha parede, né? Invade a casa do vizinho. Afeta até a canalização, ou pelo tipo de folhagem, ou porte é maior, está debaixo de rede elétrica. Porque no passado não foi feito um planejamento até para o plantio. Hoje Campinas tem uma política de arborização. Mas eu acho que a importância do programa Reconecta começa por aí. Preparar uma equipe técnica capaz de começar a fomentar essas ações em todos os municípios. E forçar que os municípios coloquem no seu plano diretor de desenvolvimento essas diretrizes ambientais que até pouco tempo atrás ficavam relegadas a segundo plano. E, obviamente, a partir daí é o investimento no plantio, na recuperação e devolver essa qualidade ambiental e de vegetação na região. Isso vai permitir que a fauna regional ela se recupere, que ela aumente, né? Nós temos algumas espécies que até em risco de extinção, lobo-guará, onça parda, entre outras, e que se a gente tiver esses corredores conectados, eles vão ter campo para poder viver, não vão estar invadindo a piscina de ninguém, né? Mas, enfim, é um ponto apenas de uma ação entre dezenas que a gente precisa fazer, né, para talvez até minimizar eventos futuros como esse que a gente está vendo no Covid hoje. E já eu quero falar também sobre o corredor ecológico, que tem a ver sobre os hectares que serão preservados, reconstituídos. Vamos falar sobre o custo disso também já com o secretário e com vocês. Vamos falar agora um pouquinho sobre os projetos aqui da Câmara de Campinas que foram aprovados. O vereador Luiz Rossini, dia 20 de dezembro de 2020, a Câmara de Campinas aprovou alterações na legislação das áreas de proteção ambiental de Campinas sobre parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da APA. Lembro de uma audiência pública que durou aqui mais de 4 horas, que foi da Comissão de Meio Ambiente, que teve a participação também do secretário, o Rogério Menezes. Rossini, entende que essa mudança foi necessária para garantir desenvolvimento da cidade e o meio ambiente continuar de uma forma preservada? Com certeza. Na verdade, desde que foi instituída em 2001 a APA, né, a Área de Proteção Ambiental de Souza e Joaquim Egídio, aquela lei já previa a existência de um plano de manejo. É um documento legal que criasse instrumentos para você poder, inclusive, fazer o desenvolvimento econômico sustentável na região. Só em 2016, na gestão do Rogério, que se iniciou a construção desse plano de manejo. Demorou mais de 2 anos. Envolveu toda a sociedade, dezenas de reuniões. Houve a necessidade de contratação de uma consultoria técnica para auxiliar e finalizou com esse plano de manejo. Após aprovado o plano de manejo, houve a necessidade de adequação de 2 leis municipais. A própria lei que criou a APA, e os debates se deram em torno dessa lei, né? E a lei de definição do uso e ocupação do solo, que é uma lei que trata de
das regras para uso e ocupação do solo de todo o território do município e precisava fazer um ajuste desse uso também na região da APA. A legislação ela manteve parâmetros rigorosos que permite você ter determinadas atividades econômicas, tentar buscar e garantir a viabilidade econômica das propriedades rurais, né, e manter a preservação desse patrimônio ambiental que é fundamental para a nossa qualidade de vida. Então, os debates foram feitos, as leis foram aprovadas e os instrumentos legais estão aí para orientar, né, o desenvolvimento dessa região com muita responsabilidade acima de tudo. Vereador Paulo Gaspar, a Câmara Municipal de Campinas definiu no início do mês de maio a criação da Comissão Especial de Estudos para analisar, discutir e verificar o cumprimento das diretrizes estipuladas na lei da criação da APA. O senhor é um dos vereadores que compõe essa comissão. Como é que enxerga a importância deste trabalho aqui do Legislativo? É um tema polêmico, né? Porque você envolve debate de ambientalistas, a questão daqueles que, como o Rossini já colocou, o desenvolvimento sustentável das propriedades agrícolas, e então você tem que ter a legislação muito bem delineada para evitar conflitos de todas as espécies. Claro que a gente nunca vai atender 100%, agradar todo mundo, né? Mas a gente precisa da legislação e somos legalistas, a gente precisa delas. E uma vez aprovada, a gente precisa estar sempre rediscutindo a legislação para aprimorá-las, né, cada vez mais. Então, a APA é uma situação muito importante para Campinas. A gente precisa evitar que seja degradado a questão do meio ambiente de uma forma desorganizada. A gente tem que impedir o vandalismo, tem que impedir pessoas que descumprem a legislação, né? Sejam os proprietários rurais, sejam os infratores, sejam ocupações, invasões de terra, enfim. E como está numa área urbana, nós temos muitos conflitos, né, que envolvem diferentes setores. Então é importantíssimo a gente ter essa legislação bem definida e esse debate sempre pautado constantemente para a gente ir aprimorando. Secretário, o senhor também participou desta audiência pública no ano passado, durou mais de 4 horas. Como é que é o trabalho de garantir a conservação, recuperação de áreas verdes da cidade de Campinas, assegurar maior qualidade de vida aos cidadãos, realizar programas que incentivam a preservação e, ao mesmo tempo, existe uma preocupação com desenvolvimento econômico? Estes assuntos são antagônicos, já que representam 1/3 da nossa cidade, né, área verde? Então tá bom. Eu dizia que não há antagonismo entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. A moderna visão de desenvolvimento é que se tiver desenvolvimento econômico sem preservar as bases de recursos naturais, isso não é desenvolvimento. Para ter desenvolvimento, você precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas, criar condições de novas atividades econômicas e fazer isso com a preservação e a recuperação do meio ambiente. E vocês falavam agora há pouco sobre a APA Campinas. Esse esforço que a Câmara fez de aprovar as leis da APA Campinas é uma notícia muito importante para a cidade, porque a APA foi criada em 2001 e não tinha plano de manejo até recentemente. O plano de manejo surgiu aí em 8 de maio de 2019, quando publicamos a portaria da Secretaria do Verde, e foi consolidado com as leis recentemente aprovadas na Câmara, a Lei de Uso do Solo na APA e a Lei da APA reformada. E eu posso garantir a todos, porque esse assunto às vezes é polemizado e tal, que essa lei foi aprovada e preserva a APA. Quando o então prefeito Jonas Donizete me perguntou sobre como a gente tinha conseguido a aprovação, né, porque ele ficou surpreso da aprovação ter sido por unanimidade no CONGEAPA, que é um conselho que chegou a ser chamado por uns tempos de CONGEDAPA, né? Lá saía todo mundo na briga, no braço, depois das reuniões, né? Então, como chegar a uma aprovação por unanimidade? Justamente porque ninguém foi dono da verdade. O ambientalista cedeu, o desenvolvimento econômico cedeu, a inclusão social, o movimento de moradia foi incluído,
tudo isso criou as condições para a aprovação por unanimidade. E a Câmara também fez aí as suas observações na lei, e hoje ela está em vigor. Existe ainda aí uma pendência judicial de uma decisão anterior que limita a aprovação de alguns processos, mas o nosso entendimento está em vigor, já pedimos o jurídico da Prefeitura está agindo nesse sentido, né? Que hoje temos um plano de manejo consolidado com as novas leis, como foi colocado aqui pelo vereador Rossini. Então, o que eu queria destacar sobre isso é que Campinas vem fazendo um trabalho de recuperação de áreas verdes, tanto a Secretaria de Serviços Públicos, com Ernesto Paulella, quanto a Secretaria de Rio Verde, com as compensações ambientais, desde o Plano do Verde, em 2016, sendo intensificado esse trabalho. Então, foram mais de 400 mil árvores nativas plantadas. Nós já recuperamos em floresta, só nos últimos 5 anos, 225 hectares. Para o pessoal entender o que é isso, são 300 campos de futebol cheios de mata replantada. Isso a gente pode ir lá visitar a mata. E a gente tem a previsão agora de receber mais 200 hectares por conta da compensação ambiental da represa de Pedreira Campinas, do Estado, represa do governo do Estado, e mais o planejamento nosso de recuperar mais 100 hectares nos próximos anos. Então, nós vamos chegar a 300 hectares mais 225. 525 hectares recuperados, de vegetação recuperada. Principalmente na área rural. O pessoal não vê, porque a gente não vai estar passando a todo momento, mas são esses corredores ecológicos, que são 250 quilômetros de linha de conectividade em Campinas, aos poucos sendo recuperados. Meta para 2026, 960 hectares. Mesmo a gente fazendo mais 300 nesses anos, ainda vai faltar aí 400 e poucos hectares para a terceira etapa aí para a gente chegar a 2026 com essa meta cumprida. Vereador Rossini, Paulo Gaspar, como é que é este trabalho de fiscalizar e visualizar numa balança fictícia? De um lado, recuperação de economia, em época que nós estamos em pandemia, então a gente precisa de empresas, de multinacionais que estejam aqui na nossa cidade, não deixar elas saírem daqui, desconto, imposto, incentivar a vinda de fábricas, a gente quer mais empresas que fiquem aqui na nossa região e, ao mesmo tempo, preservação de meio ambiente. Vocês veem essa questão como antagônicas ou elas precisam se completar e tem espaço para tudo? Na verdade, existe, às vezes, algumas questões que elas se opõem, né? Uhum. Tentar buscar o equilíbrio disso, que é o desafio, que eu acho que é o papel da Câmara também, promover o debate, dar oportunidade para todos os interesses serem colocados, as opiniões divergentes e contrárias também se confrontarem, mas, independente dos pontos de vista, o que a gente tem que preservar é o objetivo comum. Então, essa é a tarefa da política, né? Construir consenso, que nem sempre é fácil, né? Mas nós precisamos, sim, avançar no sentido de aprimorar a legislação. O prefeito Dário tem sinalizado com a elaboração, talvez, de uma legislação para aumentar os estímulos de atração de empresa. E a gente tem que fazer isso sem entrar naquela guerra fiscal de isentar isso, aquilo, que também acaba muitas vezes sendo prejudicial para o município, mas eu acho que Campinas oferece hoje condições estruturais e estratégicas suficientes para que as empresas se instalem aqui. Existem pontos que a gente precisa melhorar, né? Ontem a gente acabou discutindo na reunião, na comissão de estudo sobre os efeitos da pandemia, uma visão do setor hoteleiro, e se falou na questão do custo Campinas, né? Uhum. A gente precisa pensar em como tornar esse custo Campinas mais adequado, que não impeça, que não inviabilize a chegada e a permanência das empresas aqui. São desafios que estão aí para todos nós, mas que precisam ser enfrentados, né? A gente precisa, obviamente, fazer isso com esse olhar, que foi dito aqui agora, de não destruir o meio ambiente. Até pouco tempo atrás, o desenvolvimento
era sinal de degradação ambiental. O próprio poder público, às vezes, para executar algumas obras, ele mesmo não obedecia, não respeitava a legislação vigente. Então, essa consciência está mudando, as legislações tentam criar obrigações e dar orientação para esse desenvolvimento, punindo quem não cumprir essas normas, né? Mas a gente espera que antes de punir, a gente precisa criar essa consciência. Eu tenho ouvido muito manifestações do vereador Paulo Gaspar, que é arquiteto, urbanista, mas ele tem essa consciência. Então é gostoso conversar com ele, porque eu aprendo muito com ele também, né? Porque ele traz um olhar que às vezes nós que não somos do ramo não temos. Mas esse é o nosso papel, né? Fiscalizar a aplicação das leis, mas garantindo que a gente possa desenvolver de uma forma sustentável. Paulo Gaspar, como é que você entende essa situação? A gente tem essa comissão que avalia os impactos sociais e econômicos, nós estamos em uma pandemia, a gente vê essa guerra, né? Tal empresa saiu do estado de São Paulo, foi para a Zona Franca de Manaus, ou deixou o Brasil, ao mesmo tempo a gente quer as empresas aqui, mas tem a outra parte que fala, mas a gente precisa preservar o meio ambiente, a gente precisa ter calma nisso também. Como é que você enxerga neste cenário? Questão de preservação de meio ambiente e vinda de cada vez mais empresas para cá. Então, se você analisar a planta da cidade de Campinas, os vazios urbanos que tem, né, então é mais ou menos se nós tivéssemos na nossa casa um terreno de 1.000 metros quadrados e uma edícula aqui, uma piscina ali, uma churrasqueira lá, a casinha do caseiro ali, tudo aquilo espalhado e mal distribuído e mal organizado. E aí para você até gerir isso no dia a dia fica complicado, porque é mais encanamento, é mais fio que você leva para lá e para cá. A cidade é assim também. Então, o que a gente defende? A gente defende a verticalização e o condensamento de todas as instalações públicas, infraestrutura e tudo mais. Por isso que eu sempre defendo aqui na Câmara a necessidade de nós não criarmos muitas travas para o empreendedorismo, porque o próprio Código de Obras e o Plano Diretor, ele coloca muitas travas, muitos obstáculos, né? E o que faz com que a cidade se espraie, ela vai se espalhando cada vez mais. Nós estamos votando uma lei importantíssima aqui, que é a lei da Coab, por exemplo, onde você cria muitas regras, o que acontece? O empreendedor tem que buscar um terreno muito longe, com um custo muito barato, para que a conta feche, para que ele possa vender aquela unidade barata, porque o consumidor é o cara que ganha 3 salários mínimos. Tá. A gente tem que trazer esse cara para o centro da cidade, para os terrenos caros, que são os terrenos centrais e que estão vazios. E como é que você faz isso? Você faz isso desonerando a outorga onerosa, por exemplo, dando um poder de verticalização, e aí você faz compensar o custo desse terreno. Então é um exemplo básico de que como a política urbana influencia no desenvolvimento e no não invasão do meio ambiente. Isso é um exemplo mínimo que eu estou dando para você, que acontece numa escala macro. Então, como eu disse lá no começo, eu acho que o equilíbrio entre o meio ambiente e a urbanização está totalmente dependente das políticas públicas e que está dependente com o grau de escolaridade e consciência da civilização de um país, de uma cidade ou de um estado. Debate importante que nós estamos fazendo sobre o meio ambiente. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Tem muitos assuntos ainda que eu vou abordar, inclusive aqui da Câmara de Campinas. A gente vai fazer o seguinte, rápido intervalo, não saia daí que a gente vai abordar assuntos importantes. Questão de ordem de volta, hoje nós estamos conversando sobre o meio ambiente, preservação, as ações que acontecem aqui na cidade de Campinas, que deveriam acontecer, e no meio disso tudo nós temos a pandemia e todos os seus impactos. Secretário Rogério Menezes, na 18ª reunião extraordinária, foi aprovado em primeira discussão um projeto de lei complementar de autoria do prefeito sobre os procedimentos, critérios e normas para fiscalização ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local no município aqui de Campinas. É uma centralização de normas, dá maior poder aos agentes de fiscalização. O que este projeto acrescenta para a cidade?
Olha, esse projeto, Gabriel, é muito importante para a cidade, porque o que a gente via hoje em relação à fiscalização ambiental é os fiscais irem buscarem em leis esparsas. Então, tinha um pedaço do que ele precisa para atuar que está lá na lei de crimes ambientais. Tem um pedaço que ele precisa de atuar que está na lei do Estado. Tem um pedaço que está nas nossas leis anteriores. Então, nós tivemos aqui a iniciativa de consolidar isso tudo numa só lei complementar. Porque a gente, inclusive, não só para melhorar, facilitar a atuação do fiscal, mas dar o direito da sociedade de entender quais são as regras sobre o que ele pode estar sendo fiscalizado. Então, porque a bagunça na legislação, essa legislação dispersa, ela causa um problema, porque é um emaranhado de leis e as pessoas, às vezes, fazem uma questão que transcende, que não respeita a legislação, mas não faz por mal. Então, a gente clareando tudo que é claro, tem um Código da Proteção Animal, então ali está claro o que pode, o que não pode, quem fiscaliza, tem uma lei de licenciamento ambiental, então o empreendedor, num lugar só, ele encontra toda a norma, como que se procede o licenciamento em Campinas. E aqui é a mesma coisa para fiscalização ambiental, clarear, não deixar dúvidas, porque a intenção da fiscalização ambiental não é multar as pessoas na cidade. A intenção da fiscalização ambiental é atuar também preventivamente para que não hajam crimes ambientais, para que não seja necessário uma multa, uma autuação, que a pessoa possa, num primeiro momento, ser orientado para depois, na reincidência, ser autuado. E também tem outro aspecto. A lei esclarece os percentuais das multas em relação aos agravantes e atenuantes. Então, se você tem lá um crime ambiental sendo realizado e você tem o atenuante da pessoa não ter ser uma pessoa de baixa renda, que muitas vezes não tem a compreensão sequer que ela está fazendo uma coisa que não é correta, isso tem que servir de atenuante. Não pode tratar todos achando que todos têm as mesmas condições de responder à norma. Então, agravante é a mesma coisa. Vocês sabem que quando o crime ambiental ele tem envolvido um servidor público em atuação, isso é um agravante para ele. O servidor público pode, inclusive, estar aí sofrendo as sanções, inclusive trabalhistas, aí, a bem do serviço público, decorrente dessa contribuição dele para burlar a lei ambiental. Então, essa nova lei que os vereadores corretamente aí aprovaram, e a gente agradece aqui em nome dos dois a ajuda aí da Câmara, que sempre esteve lado a lado aqui da gestão ambiental nesse fortalecimento ocorrido nos últimos anos, é fundamental. Agora vai para a segunda votação, quanto antes estiver aprovado, isso vai seguir fortalecendo o caminho da fiscalização ambiental. Volto a dizer, nós sonhamos com uma cidade que a gente não precisa fazer uma multa ambiental, que todos estejam conscientes da importância de uma nascente, todos estejam conscientes da importância da arborização, do que é uma área de proteção ambiental, do que é uma área de preservação permanente na margem dos córregos e dos rios, para garantir o futuro da nossa água. A hora que todos tiverem essa consciência, nós vamos ter muito mais a fiscalização atuando preventivamente do que punindo as pessoas da nossa cidade. Lembrando a você que está nos acompanhando, quer saber mais sobre este projeto? campinas.sp.leg.br é o site da Câmara de Campinas. Tem uma aba lá chamada Atividade Legislativa. Você passa o mouse e depois tem lá Pauta das Sessões, você clica e na 18ª reunião extraordinária é o item de número 2. Você clica e você lê na íntegra este projeto. Tem 21 páginas, é um projeto extenso e lá você pode acompanhar exatamente sobre o que este projeto quer. Ele foi aprovado em primeira discussão, ainda vai aprovado, né? E vai em segunda ainda discussão e votação. Que análise que vocês fazem? Primeiro, acho que o secretário já colocou, não adianta a gente ter uma legislação boa, bem elaborada, estruturada,
se você não tiver mecanismo de fiscalização, se não tiver elementos que garantam a aplicação e o cumprimento da lei, né? E mais do que isso, que você tenha penalidades para aqueles que não cumpram e não respeitem a lei. Esse projeto de lei que define as regras, as normas e centraliza, em tese, as ações de fiscalização na Diretoria de Fiscalização e Controle da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, organiza esse processo importante de fiscalização. E já foi dito, e você deu a dica, né? Mas acho que quando você tem uma legislação consolidada, permite inclusive que o cidadão que queira possa conhecer, saber o que ele deve fazer, como é que ele deve agir dentro da lei, né? Até para denunciar. Sim. Às vezes, as pessoas querem denunciar alguma ação irregular, alguma degradação ambiental, lançamento inadequado de dejeto, assim, corte de árvores, maltrato de animais. O cara não sabe para quem fazer. Vou na Guarda Municipal, vou na Polícia Militar, vou não sei o quê. Então, quando você tem uma legislação consolidada, facilita, inclusive, que a população atue como elemento complementar à fiscalização. Opa, esse assunto, eu sei com quem eu devo falar. A autoridade administrativa responsável por executar a lei é tal, né? Então isso é fundamental. Eu acho, já votamos em primeira, hoje foi, né, a primeira reunião, foi tranquila, eu acho que não vai ter problema também de votar em segunda, porque eu percebo que os vereadores têm a consciência da importância e necessidade dessa lei. Como é que você avalia, Paulo? Concordo 100%. Sobre a batuta do mestre Rossini, como eu já disse e ressalto sempre, né, é uma tendência na casa, a gente tem que escutar quem tem experiência, quem tem o contato direto com a secretaria, e muitos vereadores até não têm essa familiaridade com o tema, né? E eu tenho um pouco mais, outros menos, mas como o próprio Rogério falou, eu apesar de ser no primeiro mandato, já fui 2 vezes lá na secretaria fazer um monte de pergunta para ele, eu fico lá todo dia mandando mensagem para ele, tirando dúvidas, então é um eterno aprendizado, né? Uhum. E essa lei também já foi feita foi uma reunião, né, Rossini? Audiência pública. Audiência pública, a gente faz tantas audiências e reunião que a gente não sabe nem separar. E o Rogério explicou muito bem, o Rossini também explorou muito bem o tema, então eu fiquei muito convencido da necessidade de todos esses aspectos. Depois a gente tem o nosso corpo jurídico ali do gabinete também, que faz toda a checagem complementar e está tudo certo e estamos votando consciente que é uma necessidade e é um avanço para a legislação em Campinas. Secretário, pegando este gancho do que foi falado aqui, se algum morador, se alguém que estiver nos assistindo tiver uma denúncia para fazer, qual que é o canal adequado? Viu alguém desmatando, viu alguém colocando fogo, viu alguém agredindo o meio ambiente? Qual que é este canal? Onde que ele pode denunciar? Existe algum canal específico? E a sensação que eu tenho nós temos boas legislações, mas nós temos um problema de fiscalização. Isso realmente temos na prática ou não? Olha, hoje a gente avançou bastante com a fiscalização em Campinas. Só para vocês terem uma ideia, vereadores Rossini, Gaspar, né? A gente tinha, em 2012, nenhuma autuação. A gente tinha 6 fiscais e nenhuma autuação. Agora nós ultrapassamos aí a casa de 20 milhões de reais em autuações. Volto a dizer, em geral, são autuações de grandes empresas, de desmatadores, a gente evita autuar no caso de uma cidadã mais simples, que tem ali por desconhecimento feito uma retirada de árvore, aí a gente conversa, educa para fazer uma compensação, uma entrega de mudas, mas sempre tendo essa diferencial, né? Para que a gente não possa aí atingir as pessoas que não fizeram de má fé, que existem dificuldades sociais, econômicas que a gente não pode desconsiderar. Mas hoje tem uma fiscalização, ampliamos de 6 para 10 fiscais, fazemos fiscalização integrada com a Defesa Civil,
né, quando casos de emergência, de incêndios, com os bombeiros, com a Guarda Municipal. E a porta de entrada da Prefeitura, para nós, é 156 da Prefeitura. Mas existe também aí o aplicativo lá da Prefeitura, que também conversa aí pela rede social, também chega informação sobre ocorrências. E a gente está muito atento aos autos que a Guarda Municipal, a própria Polícia Ambiental, a Defesa Civil sabem já diferenciar. A gente fez capacitações, estamos trabalhando muito em conjunto com eles. Então, quando eles veem que é um crime ambiental, eles abrem lá, fazem no auto, encaminham para a Secretaria do Verde. A gente acompanha também hoje com imagens do INPE de satélite, muitas das ocorrências, a gente tem periódicas imagens de satélite, a gente consegue verificar, por exemplo, que está tendo um incêndio, a gente consegue verificar, por exemplo, que dá um ponto de calor lá no INPE, a gente consegue verificar que houve uma retirada de vegetação, que a vegetação sumiu de uma determinada área, e aí a gente consegue já, da Prefeitura, localizar o proprietário daquela área, que é responsável, e eventualmente outros que tenham participado para essa ação ilegal. Assim, a fiscalização é uma realidade, e além da fiscalização, quando são empresas, CNPJ, tem que assinar termos de ajustamento de conduta, isso é que eu falava. Já são mais de 11 milhões de termos de ajustamento de conduta firmados com a Secretaria do Verde, e todos têm que ter o cumprimento, senão existe uma série de penalidades. Se a multa não for paga, vai para a dívida ativa. Então, hoje existe uma fiscalização que traz resultados, que chega realmente a combater a origem dos problemas ambientais que as pessoas cada vez mais conhecem que não podem infringir a legislação. Então, isso vai crescendo a consciência e vai diminuindo aí o número de multas. Mas enquanto não tiver uma consciência formada, é necessário que a gente aplique as penalidades. A propósito desse tema, Gabriel, se me permite, Sim. Eu aprovei uma lei há um tempo atrás, criando a figura do agente ambiental voluntário. A intenção da lei é aproveitar, dentre os cidadãos de Campinas, muitos já têm essa consciência e tem uma cidadania ativa, uma militância, inclusive, na área ambiental, seja de proteção animal, mas de uma questão de preocupação com o meio ambiente maior. A ideia de criar esse agente é que a gente possa, através das entidades ambientais, elas possam indicar pessoas que cumpram esse papel. Nós estamos num processo, estou conversando um pouco com a Elô, o secretário tem acompanhado, para ver como regulamenta isso. Mas a ideia é estender esse olhar de fiscalização, né, dar uma capacitação para essas pessoas que queiram voluntariamente auxiliar nessa tarefa de proteção do meio ambiente. Conhecendo a legislação, conhecendo os caminhos, os procedimentos, quando chegar uma denúncia, ele não teria o poder de autuar. Sim, né? sim. Mas ele pode fundamentar uma denúncia com base na legislação. É o primeiro passo. E quando chegar, já vai ser em tese uma denúncia qualificada, ou seja, que vai permitir com maior rapidez a ação da fiscalização do município. É um processo que a gente está tentando aí aprimorar para que realmente a gente consiga ter... Hoje, no trânsito, você tem as câmeras, né? Sim. Tá certo? E se o Tudo cara vigiado. Se o cara infringiu uma regra de trânsito, pumba, pegou na hora. No meio ambiente você não pode esperar muito. Se o cara está praticando um ato que está desmatando, botando fogo, fazendo um despejo irregular, contaminando o solo, quanto mais velocidade você tiver para, inclusive, coibir essa ação, interromper, menor vai ser o dano para o meio ambiente. Então, eu acho que são mecanismos que a gente está tentando estudar para auxiliar nesse processo. Paulo Gaspar, como é que você vê o papel da sociedade, né? Essa discussão, ela tem ido em várias vertentes. Então, por exemplo, para denunciar uma agressão a uma criança, olha, tem o Disque 100, observe o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar. No passado a gente tinha, olha, em briga de marido e mulher, não mete a colher. Hoje em dia, peraí, vamos fazer a denúncia. Como é que você vê o papel da sociedade? Ela já entende a função que ela tem
de denunciar um desmatamento, uma agressão, algo que ela vê errado, ou você vê as pessoas ainda com medo, cada um meio que no seu quadrado, se ele está fazendo lá, eu não vou mexer com ele. Como é que você vê o papel da sociedade hoje? Acho que a cada dia as pessoas estão se conscientizando mais, estão ficando mais atuantes, como o Rossini falou, mais vigilantes, mais militantes em relação a todas as questões, não só o meio ambiente, mas qualquer tipo de denúncia, né? Até a gente viu aqui recentemente, no final de semana, teve uma festa aqui em pleno Cambuí, né? Todo mundo ficou revoltado, porque Sim. A gente ouve falar que tem festas clandestinas na periferia. Agora, em pleno Cambuí, né? E aí as pessoas revoltadíssimas, que o que o prefeito vai fazer, né? Porque a gente fica... Aqui a gente não tem desculpa de não ter a fiscalização, de não ter os meios, né? Tem até filmagem. Exato. Então, assim, falta essa conscientização, como o Rossini falou, das pessoas conhecerem os meios para ser mais ágeis na denúncia, e o próprio prefeito dizendo que primeiro precisava do BO para poder começar a iniciar os procedimentos. Quer dizer, é uma coisa complicada, né? Porque você tem a burocracia do negócio, do processo, senão você não pode penalizar o cara que praticou o crime. Então, acho que é um processo que a gente vai cada vez mais. E eu, por exemplo, eu sempre dou meu celular diretamente em todas as redes sociais, então é muito aberto, qualquer um pode me... É o meu celular, não é do gabinete, não é do assessor. Então é o dia inteiro reclamação, né? Haja lenço, né? Que todo dia tal, mas eu falo para todo mundo, pessoal, primeira coisa, faz um 56 lá, depois manda o protocolo para a gente dá uma pressionada, porque se ficar esperando que a gente faça, que o gabinete faça tudo para eles, não dá certo, né? Sim. Então a gente fala, primeira coisa, liga no 56, seja pancadão, seja uma nascente lá que estão jogando esgoto em cima no seu bairro, qualquer coisa, e aí lá faz todo o seu direcionamento. Eu acho que tá crescendo, temos muito a avançar, com certeza, e a chave é crianças. Tem que envolver criança em todos os processos, principalmente meio ambiente. A gente sabe que os adultos aprendem com as crianças, os pais aprendem com os filhos. Eu acho que é um processo longo, mas a gente já começou. Secretário, recentemente o senhor participou da reunião da Comissão do Meio Ambiente aqui da Câmara de forma virtual para detalhar o corredor ecológico. São faixas de vegetação que têm como objetivo unir fragmentos florestais e unidades de conservação que foram separados por interferência humana, então por estradas, por agricultura. É possível recuperar mais de 11 mil hectares, plantar mais de 1.500 mudas nativas? É possível, sim. Hoje a gente tem esse assunto levado para o Conselho da Região Metropolitana de Campinas, e a agência, que é a Agencamp, né, está junto com a gente nessa iniciativa. Esse plano de trabalho que eu tive a oportunidade, graças ao convite do vereador Rossini, também o vereador Gaspar estava presente na Comissão de Meio Ambiente, para a gente falar desse plano de trabalho. É um plano de trabalho inédito, porque tem adesão de 20 prefeitos, tem o financiamento do governo alemão. Olha só, o governo alemão se aproximando das cidades, dos governos regionais, das regiões metropolitanas, porque eles estão aí num momento de bastante desconfiança, né, com a política antiambiental que a gente está vendo lá na esfera federal. Então, eles têm se aproximado, e a gente está construindo um plano de trabalho que já mapeou quantos hectares precisa de recuperação. Você falou muito bem aí, o foco é de esses 11 mil hectares, e para você saber quantas mudas, é só você multiplicar por 1.367, que é o número de mudas que se planta por hectare. Então, aí o número de 11 mil hectares, você vai ter no final, aí você falou um pouco, em mudas é bem maior que isso, né? Ele é na casa aí dos milhões de mudas, mas é um desafio que está posto. Hoje eu tive uma notícia muito boa, porque existe um início de tratativa com os órgãos internacionais, eles estão levando isso para nos ajudar também a financiar a execução do plano de trabalho. Já começamos a conversar sobre isso, porque isso pode ser direcionado à conta da agência metropolitana, a Agencamp, e através dela cada pedaço, cada parte que cabe a cada município chegar ao restabelecimento dos corredores ecológicos em cada uma das 20 cidades. Então é isso que nós estamos começando a estudar, mas o detalhamento está sendo feito.
tem muito entusiasmo disso, tanto do pessoal do ICLEI, que é um organismo internacional que reúne governos locais pela sustentabilidade, quanto do pessoal do governo alemão, quanto dos prefeitos aqui da região. Estive essa semana, Gaspar e Rossini, com o ex-prefeito Bill, né, de Nova Odessa, o ex-prefeito de Nova Odessa, o Bill, e ele o Benjamin Bill, que agora é o secretário executivo da Agencamp. Então ele está muito entusiasmado com isso, destacou lá 2 servidores para acompanhar o Reconecta passo a passo. Então eu vejo que o PDUI, o Plano Diretor Metropolitano, vai incorporar todo esse planejamento ambiental regional. Isso acaba impactando depois, como eu acho que até o Rossini citou, quando eu estava aqui com dificuldades aqui em ouvi-lo, mas que acaba tendo que, na revisão dos planos diretores, tem que considerar o planejamento regional. Então, isso abre perspectivas muito boas da gente ser realmente um caso a ser estudado aí de plena recuperação dos corredores metropolitanos. Hoje falei sem me alongar e finalizando, falei com Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica, porque saiu um novo relatório da SOS Mata Atlântica, né? E eu queria saber como é que está Campinas. Ele falou, fica tranquilo, secretário, que Campinas está nos poucos lugares aí do estado que avançou em regeneração, ainda que natural, da Mata Atlântica. Nossa cobertura está indo bem, está cada vez melhor, não tem grandes desmatamentos, ao contrário do que aconteceu em outras regiões metropolitanas e outras regiões do estado, infelizmente. Então, evidentemente que não está tudo certo. A gente tem desafios enormes para terminar a implementação de toda a rede de esgoto, de coleta, nas áreas que exigem regularização fundiária. Tem muita coisa a fazer pelo meio ambiente. Mas a notícia boa é que as políticas estão no sentido certo. Estão sendo feitas dominadas por uma visão técnica. Há planejamento. Isso faz com que os resultados aconteçam ao longo do período. Ô, secretário, a cidade ela tem este recurso para poder fazer essa recuperação? Então, a cidade, no seu orçamento, não existe esse recurso. Mas existe. O que existe? Existem compensações ambientais na hora de aprovação de grandes empreendimentos imobiliários, né, que a gente pode destinar muitas vezes a essas áreas de corredores. Existe um projeto chamado Nascentes, do Estado de São Paulo, e existe agora uma verba ampliada para os pequenos municípios. Campinas acabou perdendo um pouco de recurso, mas os pequenos e médios municípios da região ganharam recurso com o novo ICMS ecológico. O que a gente está propondo, como todo mundo está nesse plano de trabalho, inclusive o governo do Estado, que eles ajudem o Estado a nos direcionar para que esse recurso chegue nos municípios e sejam direcionados para o programa Reconecta. Então, acredito que se a gente fizer isso, buscar recursos internacionais para complementar, mas também buscar recursos no Estado, buscar recursos que os municípios recebam do ICMS ecológico, buscar recursos de compensações ambientais que tenham os municípios, nós vamos conseguir avançar nessa recuperação, sim. E ela já está acontecendo, né? Campinas já avançou aqui com 225 hectares. Pode parecer muito pouco, né? A gente precisa fazer 11 mil hectares, a gente fez por enquanto 225. Mas já vem aí mais cerca de 300 hectares com a compensação lá da represa de Pedreira e também com os 100 hectares que planejamos aí para os próximos 2 anos. Então já serão aí 300 com mais 225, 525 hectares do que está planejado até 2026 no Plano do Verde, que seriam 960 hectares de floresta recuperada. Realizando este corredor ecológico, permite então deslocamento da fauna entre as áreas isoladas e, consequentemente, promove troca genética entre espécies, dispersão de sementes. Luiz Rossini e Paulo Gaspar, os senhores participaram da reunião da Comissão do Meio Ambiente, foi detalhada esta ação, a avaliação que vocês têm deste projeto, e não pode ser uma ação isolada de Campinas, né? Isso é importante na região metropolitana acontecer também este corredor. A primeira avaliação é que quando você pega o documento, você vê que é um documento muito bem elaborado tecnicamente, muito bem estruturado, fundamentado, com um plano de ação e metas definidos, né? Divididos, se eu não me engano, em 5
em 5 eixos. Então, a implementação ela é fundamental e necessária, depende de recurso. Mas antes do recurso, depende um pouco disso que a gente está fazendo aqui. Primeiro, a conscientização de técnicos e a sensibilização da sociedade. Eu acho que quem deve ser o grande agente de fiscalização, de cobrança e também de controle é a sociedade, a população de uma forma geral, que vai usufruir disso. Na hora que ele estiver consciente que se isso estiver implantado, ele vai ter mais um espaço para o lazer, para levar a família, vai melhorar esteticamente o seu bairro, a sua região, melhorar as condições do clima, né? Porque a árvore ajuda nessa regulação do clima, vai voltar a atrair aves, espécies da pequena fauna, né? Então eu acho que desenvolver essa consciência passa sim pela educação ambiental das crianças, é fundamental, mas assim, primeiro, a surpresa positiva no sentido de ver a qualidade do trabalho, né, e a expectativa de, opa, vai acontecer, né? Sempre o olhar de esperança. Exato. De que nós vamos implementar isso. Que análise, Paulo Gaspar? É um projeto fantástico de encher os olhos. A gente tem que ter essa visão de longo prazo para todas as políticas urbanas, ambientalistas, porque quando a gente pensa no curto prazo, a gente desanima um pouco, né, Rossini? A gente fala, pô, mas será que eu vou estar vivo para ver isso, né? Mas você pensa nos seus filhos, você pensa nos seus netos e você está começando um processo. Então isso é fantástico, você ter a sensação que você está plantando a semente, você está fazendo os alicerces, né? Temos um grande desafio, que é como você conectar esses corredores que estão interseccionados por rodovias, por rios, por uma série de interseções aí. Isso vai demandar custo, vai demandar ação conjunta do Estado e municípios para resolver, porque é um tremendo desafio, mas é um grande plano, um plano de longo prazo e que está começando a acontecer. É fantástico participar disso. Falando um pouquinho agora sobre o cenário nacional. Segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia bateu o recorde recente de desmatamento. Foi o pior abril da série histórica atual, que tem início em 2015. Mais de 580 quilômetros quadrados de destruição na floresta, aumento de quase 43% na devastação em relação ao mesmo mês em 2020. Recentemente, Noruega e Alemanha cortaram recursos que iriam para a Amazônia devido ao aumento do desmate, além da paralisação do Fundo Amazônia. De que maneira o que acontece em outros estados, em florestas importantes e ações que não estão sendo tão efetivas do governo federal contribuem ou para uma opinião pública, então aqui de quem mora em Campinas, de quem mora no interior, ou mesmo de atitudes dos cidadãos da nossa cidade? Rossini e depois Paulo Gaspar. Eu acho que ainda falta uma consciência maior de quem mora em Campinas entender que o que acontece na Amazônia afeta a nossa qualidade de vida aqui. A diminuição, algumas ações, inclusive as queimadas na Amazônia, já têm influência, impacto, por exemplo, no regime hidrológico da nossa cidade, a regulação das chuvas. Ou chove demais ou chove de menos, né? E também muito da poluição, que às vezes vem para cá. Às vezes a gente fica olhando como se fosse algo distante, que não tem a ver com a nossa realidade, mas a natureza, ela é toda interligada. Eu acho que falta um pouquinho desenvolver mais essa consciência. Um documentário que eu assisti na televisão por conta das queimadas do Pantanal foi algo chocante quando você via animais, onças, tamanduás, agonizando no meio da chama, com as patas queimadas. Na hora que você vê aquilo, você se sensibiliza. Mas não é só isso que deve se sensibilizar. Eu acho que isso é só mais um alerta. A gente deveria, sim, clamar por mudanças radicais na gestão ambiental do governo federal. Infelizmente, o ministro do Meio Ambiente, o nosso presidente, não está nem aí com essas questões. Ao contrário, está havendo um desmonte, né, das estruturas dos órgãos de fiscalização e controle, IBAMA,
Polícia Florestal, Ministério do Meio Ambiente, relaxou, e aí, consequência disso, de 2019 para 2020, 400% o aumento do desmatamento na Amazônia, né? E agora essa ação da Polícia Florestal mostrando também os interesses escusos por trás disso. Mas, para não ficar só na questão do debate político, a gente precisa ter mecanismos que possam mostrar para as pessoas que isso que está acontecendo lá afeta a qualidade de vida aqui. E aí a educação ambiental, as escolas, né, eu acho que deve cumprir um papel para, enfim, mudar essa maneira de olhar essas questões. Paulo Gaspar, vê um reflexo do que acontece na Amazônia, no Pantanal, na nossa cidade aqui, no dia a dia, no cotidiano, nem que for uma opinião, uma atitude do dia a dia, vê esse reflexo ou não? Sim, eu acredito que o senso geral vê um problema distante, né? A Amazônia é um problema distante e isso está no inconsciente coletivo. Todo mundo é solidário com a causa, mas todo mundo fala, está muito longe de nós, né? E o cara do lado está queimando o terreno dele, fazendo queimada e um pouco se importando com o vizinho que está do lado lá, cheio de fuligem, sujando a roupa dele, e as crianças com doenças respiratórias, né? Ou seja, poluindo o córrego, enfim. É uma deseducação. Você vê a dificuldade que é em Campinas, que é um dos maiores PIB do Brasil. Você tem uma educação coletiva da população, você imagina na Amazônia, nós temos um problema de escala que lá é macro, né? Então, é um tremendo desafio que, infelizmente, no curto prazo não tem como resolver. O Brasil não tem condições socioeconômicas, muito menos políticas, como o Rossini falou. Os poderes, as instituições estão totalmente desestruturadas, não existe uma união em torno desse assunto, uma demanda nacional. Então, realmente, o Brasil tem muito o que fazer, tanto nessa questão como em todas as questões. Secretário, segundo pesquisadores brasileiros do Instituto Centro de Vida, do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola e da Universidade Federal de Minas Gerais, com o apoio do WWF Brasil, 94% do desmatamento registrado na Amazônia brasileira é ilegal. Em 2019, o Ricardo Galvão foi exonerado do cargo diretor do INPE após críticas do presidente, do Jair Bolsonaro, que desqualificou os dados e disse que ele estava a serviço de ONGs. Essas atitudes têm impactos nas cidades? Interfere no seu trabalho? Você vê diferença na atitude da população? Sem dúvida. E foi muito bem colocado aí pelos vereadores Rossini e Gaspar. E eu assino embaixo. Existe hoje uma dificuldade muito grande dessa política que eu chamo de antiambiental inédita, né? E a gente vê aí denúncias gravíssimas. Estamos acompanhando aí a Polícia Federal, né? Denunciando o ministro, pedindo ali o afastamento do presidente do IBAMA. E havia uma norma que regulamentava a exportação de madeira. E eles retiraram essa norma de circulação para poder favorecer a exportação ilegal. Aí passou a boiada, né, como o ministro prometeu que ia passar lá numa reunião ministerial, e aí agora a justiça mandou voltar a norma, porque estava ficando desprotegido, aí estava passando realmente a madeira ilegal sendo exportada. E foi uma denúncia lá da Europa e dos Estados Unidos. O pessoal estava percebendo o aumento do fluxo de madeira chegando lá e essa madeira não tinha boa procedência. Então, essa é uma questão gravíssima. Rogério, mas por que isso afeta diretamente Campinas? Em 2014 e 2015, nós tivemos a pior crise hídrica da nossa história. A água que vinha da Amazônia e chovia aqui na nossa região não veio. Deu aquele temporal lá no Acre lá, e aqui nada. E mais uma vez, o consórcio PCJ está nos alertando que nos próximos anos está vindo aí cada vez mais evidente um replay da situação grave que a gente passou, ameaçando o abastecimento da cidade, abertura de novas empresas, empregos, tudo isso por falta de água. Então a situação é grave, nós precisamos preocupar com ela, sim, né? E as pessoas entenderem que o que acontece lá na Amazônia vai ter impacto aqui no abastecimento de água de nossa cidade, e vai ter impacto na nossa economia.
dificultando inclusive a abertura de muitas empresas que precisam de bastante água e essa água não está disponível. Então nós precisamos trabalhar com essa conscientização das pessoas entenderem que não é um problema distante, é um problema imediato para nós aqui, afeta o nosso dia a dia, afeta a nossa economia, né? Afeta a quantidade de água para a Sanasa captar lá no Rio Atibaia, que é o nosso principal manancial que abastece a nossa cidade. Então, com essa consciência, nós podemos avançar e cobrar as autoridades para que isso seja revertido. E por falar em segurança hídrica, o último assunto que nós vamos abordar aqui no Questão de Ordem é porque o governo do estado está investindo, através do Departamento de Águas e Energia Elétrica, 527 milhões de reais na construção das barragens de Pedreira, no Rio Jaguari, e 2 pontes no Rio Camanducaia, região aqui de Campinas. Na opinião de vocês, vai trazer segurança hídrica? Existe uma preocupação da população em relação a desastre, aproximação de moradores? Como é que vocês veem essa questão de segurança hídrica? O secretário lembrou muito bem, em 2015 a gente teve muito grave no estado de São Paulo, e essa construção que já foi embargada 3 vezes, tem uma polêmica, mas tem um interesse nessa construção. Primeiro, dizer que essas barragens, elas já foram anunciadas lá em 2008, na primeira renovação da outorga do sistema Cantareira, né? Como obras estruturantes para garantir a segurança hídrica da região. Demorou muito tempo para iniciar. E aí, por conta dos eventos lá de Sobradinho, Mariana, que é outro tipo de barragem, outro tipo de estrutura, né? Acabou criando um certo pânico nas pessoas de ter uma barragem como essa pela sua casa, né? E são, do ponto de vista de engenharia, o Gaspar pode falar muito melhor que eu, são coisas totalmente diferentes. As barragens hoje, para essa finalidade de reservação de água, elas são muito seguras. E do ponto de vista da segurança hídrica, ela é fundamental, né? Nós temos a nossa região, é quase que um semiárido. Hoje, se você pegar os índices de disponibilidade hídrica por habitante na nossa região, se equivale a algumas áreas lá do deserto do Saara. Não estou falando brincadeira, não. São dados que mostram isso. E nós dependemos da água para sobreviver, para o desenvolvimento das cidades e tal. A nossa água, 95%, é retirada da calha do rio Atibaia. Se você não tiver água passando no Atibaia, você não tem como captar água para abastecer Campinas. Os outros 5% do rio Capivari. Garantir que a água flua por ali é fundamental. Por que essas 2 represas, de Pedreira e Amparo, vão nos ajudar? Porque se você... A represa de Pedreira, principalmente, que ela acaba, aí o secretário pode me ajudar a complementar alguma coisa. Ela vai ajudar na regulação, principalmente do rio Jaguari, que também depois vai formar o Piracicaba. Hoje a água da Atibaia ela tem que ir para o Jaguari e tem que vir por Atibaia. Se você tiver a vazão lá regulada, você pode aumentar nos momentos de estiagem a vazão para o Atibaia. Então, indiretamente, aquela barragem vai ajudar muito em garantir a disponibilidade hídrica para a nossa cidade. Não precisa fazer um aqueduto de lá aqui para trazer para cá. Até do ponto de vista logístico, isso já tem esse benefício para nós. E talvez só isso não seja suficiente. Eu defendo, assim como o PCJ defende, que os municípios todos tenham também uma alternativa de reservação própria. Nós temos que pensar também num reservatório de água bruta para Campinas, né? Se a gente não fizer isso, e tem que começar já, porque são obras de longo prazo, daqui a 15 anos, se a gente tiver um problema, eu vou olhar para trás, por que vocês não fizeram nada, né? São obras de longa maturação, mas são fundamentais, e a gente tem que minimizar os impactos ambientais que causam, isso é real, toda interferência no meio ambiente traz algum impacto, mas aí são impactos que podem ser mitigados, minimizados, compensados, mas para garantir o que é o principal, né, a segurança hídrica para todos nós. Vereador Paulo Gaspar, como é que enxerga? Trazendo exemplo para nossa casa, né? Se você não tiver uma caixa d'água, você fica dependendo da água da rua. Faltou água na rua,
você fica sem opção. Então, precisamos da calha do rio, precisamos ter uma represa de reserva para ter uma garantia hídrica, senão estamos correndo o risco aí de ter um racionamento agora muito em breve, se a situação continuar como está, né? Então, concordo. E as barragens são seguras, né? Sim, sim. Essa questão que aconteceu em Brumadinho é uma outra tecnologia, uma outra forma de fazer, usando os próprios sedimentos para colocar ali, que tem muito menos segurança do que uma barragem hídrica, né? Secretário, para a gente poder encerrar, como é que você vê essa construção, impacto ambiental, protesto? Já foi indeferido 3 vezes a concessão? Olha, eu acho que é um planejamento de longo prazo do Estado, é necessário. Essa barragem de Pedreira, ela vai regularizar cerca de 7 metros cúbicos por segundo. Para vocês terem uma ideia, o rio Atibaia, a Sanasa tem captado 3,6, 3,8, chegou no máximo aí 4, né? Sempre um pouquinho menos que isso, metros cúbicos por segundo. Então você está regularizando no Jaguari uma quantidade maior, quase o dobro da água necessária que passa na calha do Atibaia. Isso que o vereador Rossini está corretíssimo, falou, não se trata de buscar água lá na barragem, se trata de aumentar a possibilidade de que no sistema Cantareira não tenha que liberar água para o Jaguari e essa água seja liberada na calha do Atibaia. O que eu queria falar também em relação ao impacto ambiental, esta obra é uma obra do Estado, licenciada pela CETESB, e a gente vai acompanhando. A gente emitiu aqui o exame técnico municipal, opinou em várias coisas, e vai acompanhando a execução da obra. Essa polêmica toda, discussão judicial e tudo isso vai passar, porque não existe irregularidade na aprovação dessa obra, a gente tem acompanhado. E o que acontece? A gente vê o impacto ambiental de supressão, o principal impacto, né? É a supressão aí de cerca de 20 hectares de mata que iria ficar dentro da área alagada. Você não pode deixar a mata dentro da área alagada porque ela apodrece e ela prejudica a qualidade da água. Exatamente, ela apodrece e vai liberando gases e isso afeta a qualidade da água. Então é preciso fazer o corte raso. Isso tem sido feito com a preocupação com a retirada gradativa dos animais, vai sendo feito observando ali um trabalho de fauna também, e para plantar 200 hectares, né, no total está terminando nesse valor. Então a gente está falando aí de um plantio 10 vezes maior do que a retirada, nós estamos falando dos benefícios econômicos, nós estamos falando dos benefícios de planejamento. Planejamento do Estado, Rossini e Gaspar, prevê arranjar mais 35 metros cúbicos aí por segundo, desculpa, 25 metros cúbicos por segundo até 2035. Esse é o nosso desafio. Então, essa barragem aqui nossa está resolvendo o problema parcialmente, menos de 1/3 da solução do problema que nós temos até 2035. E está correndo o tempo. São obras, como falou o vereador Rossini, de longa maturação. Então, a gente não pode se perder, se atrapalhar aí em detalhes, tentar transformar isso numa guerra judicial ou política. Nós temos que ser aí bem práticos nessa questão. Não está havendo nenhuma devastação da APA. Não há, eu vejo coisas do tipo na internet, aí, redes sociais, né, que vai ter uma proliferação de parcelamento do solo, de condomínios fechados ao lugar, em volta da represa. Não vai. O zoneamento do plano de manejo não permite. Não se ampliou a área urbana da APA. Você tem uma possibilidade lá no artigo 14 da segunda lei de uso e ocupação do solo da APA de fazer estudos para o futuro na área lindeira da atual limite urbano de Souzas. Então, isso não é verdade. O que vai acontecer é o contrário, grandes reflorestamentos, um manancial para abastecimento que vai regularizar a água aí, rio abaixo, as cidades que estão abaixo vão se beneficiar diretamente e Campinas indiretamente por essa questão que já foi discutida aqui. Mas está indo bem, eu acho que esses problemas devem ser superados, é uma obra do Estado, nós temos que respeitar esse planejamento de longo prazo, né? Porque se a gente ficar discutindo
e embargando, e evitando, tentando paralisar a obra, nós estamos colocando em risco a sociedade nessa meta de abastecimento futuro. Mais de 25 metros cúbicos por segundo, quase um novo sistema Cantareira necessário para não ficarmos sem água até 2035. Tempo esgotado aqui do nosso Questão de Ordem. Rogério Menezes, secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo e todas as informações que você passou do trabalho que tem sido realizado, curto, médio e longo prazo. Fica o convite aqui já para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar e espaço aberto para considerações finais. Eu é que agradeço, parabéns pelo programa, né? Seguiremos contando com essa comissão que é muito atuante, eu acho que uma das mais atuantes da nossa Câmara. Nesses últimos 10 anos, Gaspar e Rossini, com a ajuda de vocês, o Gaspar se juntando agora, mas sob a liderança aí do Rossini na Comissão de Meio Ambiente, Campinas é campeã em novas legislações ambientais nesse período de 10 anos, em decretos, resoluções, regulamentações, várias das leis que foram aprovadas aí nessa Casa Legislativa. Então, estamos no caminho certo, liderando esse assunto. Ainda temos muito para resolver, estamos longe de ser uma cidade sustentável, e todas estão. O ranking de sustentabilidade, mesmo ali, as cidades que ficaram em primeiro, estão com nota 7.4, Campinas 6.4, no ranking da ONU e do Programa Cidades Sustentáveis, recém-indicado, né, divulgado, e nós temos certeza que vamos conseguir seguir trilhando esse caminho com a ajuda dos nossos vereadores e com o apoio de vocês também da TV Câmara, que sempre estão prontos para divulgar esses trabalhos. Estamos com a porta sempre aberta aqui para os debates. Obrigado, secretário. Vereador Luiz Rossini, agradeço também a disponibilidade do seu tempo, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Muitos debates ainda irão acontecer e já pego o gancho do que ele falou aí. Então, Campinas, nos últimos 10 anos, liderando, então? Na verdade, primeiro também cumprimentar o secretário, né, que tem dado as diretrizes e o rumo para essa gestão ambiental de qualidade para Campinas, né, colocando Campinas na meta de se tornar uma cidade cada vez mais sustentável. E a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tem cumprido um papel de excelência, então levam os cumprimentos também a toda a equipe. Com a chegada do Gaspar, né, Paulo Gaspar, na Comissão de Meio Ambiente, a gente também ganhou uma capacidade técnica, uma qualificação técnica importante, né? E nós temos muito que aprender, mas fazendo um balanço desses anos aí à frente da Comissão de Meio Ambiente e atuação na Câmara, eu fico, na verdade, assim, muito orgulhoso e honrado de poder cumprir esse papel, essa missão, que eu acho que eu faço com prazer até, né, com ideal. Eu acho que é uma das, não vou falar poucas, mas uma daquelas ações que gratificam, né, e dão sentido ao exercício do mandato. Eu acho que ser vereador na cidade de Campinas é algo que eu vou colocar no meu currículo, sempre com letras garrafais, porque talvez seja uma das coisas mais importantes que eu tenho feito na minha vida. E como legado eu quero deixar algo que possa ser importante para a cidade, né? E que meus filhos do futuro, meu pai foi vereador lá, né? E foi também, ajudou, foi autor na questão da lei do esgoto, que ele falou da lei orgânica, o artigo que eu coloquei lá. Mas, enfim, eu fiquei até emocionado quando o Rogério falou, o secretário falou, mas eu faço isso com paixão e é muito bom saber que a gente está participando dessa construção, né, no exercício do mandato. Muito bacana. Obrigado. Nós aqui agradecemos a sua participação, o seu conhecimento aqui no Questão de Ordem. Vereador Paulo Gaspar, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Membro da Comissão de Meio Ambiente, muitas reuniões pela frente. E a sua consideração final. Muito obrigado mais uma vez, Gabriel, estar aqui é uma honra. A companhia do Rogério e do Rossini aí são dois caras que eu admiro muito e estou aprendendo muito e espero poder ajudar nessa comissão tão importante, uma das mais importantes. E eu acredito que com a minha bagagem profissional eu possa fazer uma ponte de equilíbrio entre essa questão
mais radical dos ambientalistas e a questão do desenvolvimento urbano sustentável. Eu acho que sim, é possível conciliar isso, acredito piamente nisso, temos grandes exemplos no mundo inteiro de que isso é assim que funciona nos países de primeiro mundo, tanto é que eles são os protagonistas desse debate. Então nós temos a Alemanha querendo financiar programas ambientais aqui, eles que já destruíram tudo lá, e é assim, é o processo, né? Essas civilizações se autodestruíram, depois se recuperaram e estão ajudando o mundo a fazer isso e estão avisando o Brasil, poxa, não cometam os mesmos erros que nós cometemos lá atrás. Então, nós temos a sorte, entre aspas, de estar cometendo esse pecado depois deles, né? Eles têm experiência para nos ensinar. E a gente tenta fazer aqui em Campinas o nosso papel. Muito obrigado e uma honra participar dessa comissão. Nós aqui agradecemos e espero que nós tenhamos aí contribuído com você que acompanhou aqui o Questão de Ordem sobre a importância desta preservação, sobre o cenário atual que nós temos e os desafios também. Questão de Ordem fica por aqui. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.